Olá! Boa noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estejam em casa, que hoje a gente tem muita coisa para conversar aqui. Muito assunto para rolar. Deixa eu ver quem tá chegando. Christian, Luísa Baltazar, do Salto Quântico, Lucileia Jardim, Ritinha Novaes. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Ih, gente, espera aí que deu um chute aqui. Boa noite. Floriza o Gata. Boa noite. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Do que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar de muita coisa. Muita coisa. Eu vou contar muita coisa para vocês, porque as minhas lives são lives com conteúdo. Minhas lives, você sai daqui aprendendo. É isso aí. A gente vai falar hoje sobre registros acásticos. Eu vou abrir os seus registros acásticos para você entender como é que todo esse negócio funciona, como é possível a gente acessar essa energia. Eu vou te explicar tudo isso hoje. O que a gente vai falar aqui hoje? Para você já ficar sabendo, já ficar bem curioso e bem curiosa, para a gente ingressar nesse universo quântico e eu te contar tudo sobre registro acástico. A gente vai falar hoje o que são registros acásticos, lógico, que a gente tem que embasar todo o trabalho. Então eu vou te explicar o que são registros acásticos. Eu vou te explicar também para que serve acessar os registros acásticos, porque para que isso serve, né? Vou te contar isso. Vou te falar também aqui hoje, vou te ensinar sobre dimensões de realidade, porque não adianta a gente falar sobre registros acásticos se a gente não falar sobre dimensões de realidade. Eu vou te falar também sobre o que é multidimensionalidade, porque exatamente como todo o trabalho abrange, não tem como eu falar de registro acástico sem falar sobre multidimensionalidade. Eu vou te explicar também como interagir com essa multidimensionalidade. Vou te falar também uma dúvida que é muito frequente, porque tem muitas pessoas que perguntam se somente terapeutas podem fazer cursos e formações de registro acástico, se pessoas que não são terapeutas e não desejam se tornar podem fazer. Eu vou te contar isso aqui hoje também. E vou te falar também se precisa ser clarividente para acessar os registros acásticos. Tudo isso eu vou te contar nessa live incrível que está começando. E vou te contar também porque hoje eu estou abrindo a minha formação, que assim, não é porque é minha não, mas é porque é uma das melhores que tem por aí. E assim, eu vou te falar que ela é a melhor que tem. Mas enfim, são 2 meses de formação. Nosso curso vai começar em breve, as inscrições estão abertas a partir de hoje. E a gente vai ficar 2 meses juntos. São 2 meses de curso, com muita interação, com muita vivência, com muita autocura. E você aprender também a acessar o registro de outras pessoas. Você vai aprender primeiramente a acessar os seus registros acásticos. E depois você vai aprender a acessar os registros acásticos de outras pessoas. E aí, se você for terapeuta, você vai poder acessar os registros dos seus clientes. E se você não for terapeuta, você também vai poder acessar os registros. E se você deseja desenvolver essa profissão em paralelo, de repente, com a sua, para quem sabe no futuro você migrar aí de profissão, você também vai poder, de repente, utilizar como técnica terapêutica para atender, de repente, nos seus horários vagos aí, e já começar a ingressar nesse mundo de multidimensionalidade. Mas vamos começar
porque aqui é muito conteúdo, senão não vai dar tempo. Então vamos lá. Boa noite a todos e vamos começar. Vamos começar falando o que vocês todos querem saber. O que são registros acásticos? E se sobrar tempo aqui no final eu ainda vou abrir para perguntas, hein? Ainda vou responder as perguntas, mas vai sobrar sim que eu vou dar um jeito aqui de abrir para vocês as perguntas. Então vamos lá. O que são registros acásticos? Registros acásticos são as memórias de todas as vidas que nós já tivemos. E quando a gente fala de uma maneira metafórica, a gente pode dizer, comparar, vocês já devem ter visto isso por aí, tem muita gente, é um assunto que está bastante atual nesse momento, muita gente trabalhando com registros acásticos, acessando através dessa tecnologia. Então, assim, vocês já devem ter visto aí que a gente pode falar que metaforicamente é como se fosse uma imensa biblioteca onde estão armazenadas as memórias de tudo que já foi vivido, de tudo que já foi experienciado. Por isso que a gente representa até os registros como livros, como bibliotecas, porque são os arquivos que estão registrados ali. E o que quer dizer a caixa? Vamos lá. A caixa, primeiramente, é uma palavra em sânscrito e ele significa éter, o espaço que permeia tudo. Éter, o quinto elemento. A gente tem a terra, o fogo, a água, o ar e o éter, que é o quinto elemento, o espaço que permeia tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, na época da Atlântida, na época da Lemúria, das grandes civilizações que nós tivemos, os egípcios, eles utilizavam a energia vril, a energia que vinha do éter, para fazer aquelas construções perfeitas, onde as pedras se encaixam perfeitamente em épocas que são muito antigas, que hoje a gente não tem tecnologia para isso. E eles naquela época, através do éter, através da energia vril, do quinto elemento, eles desenvolviam tecnologias onde eles colocavam esse elemento para fazer aquelas grandes construções. Mas enfim, a caixa é o local que estão arquivadas todas essas experiências da humanidade, todas as experiências do planeta Terra. É como se fosse assim, um imenso computador quântico que abarca todas essas informações, que abarca todos esses registros. Os registros acásticos, eles estão no nível da nossa alma. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Existem registros acásticos individuais. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu, a fulaninha tem o dela. Cada serzinho individual tem o seu registro individual. E temos também os registros acásticos coletivos. Existem os registros acásticos, por exemplo, de um estado, de um país, de uma civilização, de um planeta, de uma galáxia, de um universo, ou seja, existem registros acásticos do micro ao macro, ok? Isso é super importante para vocês entenderem, porque quando a gente acessa, a gente abarca nessa multidimensionalidade, nessas dimensões e nesses espaços de consciência, tá? Então, assim, a gente consegue... os registros, eles estão gravados em níveis muito e muito amplos e ali tem toda a história de tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, nesse imenso banco de dados multidimensional estão guardados todos os registros de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo nesse momento e de todas as possibilidades do que poderá vir a acontecer. Como assim, Michele? Por que probabilidades do que pode vir a acontecer? Não entendi. Porque o futuro se constrói no momento presente. Existem probabilidades. De acordo com a energia que você emprega nesse momento, com o trabalho que você está fazendo, com a maneira que você pensa, com a maneira que você sente, com tudo que acontece, você é um conjunto de informações. E à medida que você exerce o seu momento presente com esse conjunto de informações, você vai
parte que vocês pararam de ouvir o que eu tava falando? Só para eu me situar. Só esperar o pessoal entrar. Bom, vou voltar um pouquinho aqui, que eu não sei quanto vocês ouviram, quanto que vocês não ouviram. Vou voltar aqui um pouquinho. Constância, em que parte que vocês ouviram a última frase? Você sabe a última parte? Bom, eu vi até que tudo tem registro. Tá, então vamos lá, tudo tem registro. Os registros existem em níveis individuais e em níveis coletivos. E assim, existem os registros acásticos individuais, então cada um tem o seu. Existem os registros de um país, de uma cidade, de um estado, de um planeta, de uma galáxia, de um universo, e tudo vai muito além, tá? Vai do micro até o macro. Ah, tá, já vi ali, do que se constrói no futuro, beleza. Então, por que probabilidades, né? Porque o futuro se constrói no momento presente com base em tudo que a gente faz, nas ações, nas não ações, e com base na energia que a gente vai empregando, com base no nosso sistema de crença, das nossas memórias, de como a gente age, se a gente perdoa, se a gente não perdoa. Tudo isso a gente vai usando no momento presente para construir o nosso futuro. E para a gente falar de registro acástico, a gente precisa falar de multidimensionalidade. Então, o que é a multidimensionalidade? A multidimensionalidade, ela é a interação entre diversas dimensões. Elas existem simultaneamente no agora, no momento presente. Elas são campos, cada um com uma frequência de onda, que elas são sobrepostas e elas trabalham juntas. Então, assim, quando a gente acessa os registros acásticos, a gente interage, a gente acessa múltiplas dimensões simultaneamente. Mas como, Michele? Existe plasticidade, maleabilidade, e a gente interage com diversas dimensões simultaneamente. E por isso a gente consegue fazer os deslocamentos, espaço, tempo, desdobramento, dimensão, a gente consegue interagir. Vai no futuro, volta no passado, vê a imagem tal, vê não sei o que, e aí a gente vai fazendo a gente vai acessando todas essas informações, tá? E vamos lá. Quem é que pode acessar os registros acásticos? As informações nos registros acásticos, elas estão à disposição de toda a humanidade. Não são escolhidos que acessam os registros, não são pessoas diferenciadas que têm dons ou têm habilidades, não é isso, não é assim. As informações dos registros acásticos, elas estão disponíveis a toda a humanidade, encarnada ou não encarnada, desencarnada. Todos conseguem acessar os registros e todos podemos acessar. Mas para isso, o que é necessário? É necessário uma visão multidimensional. E o que isso quer dizer? Como é que eu vou ter uma visão multidimensional? Vou ter que ser algum personagem da Marvel? Não! O que é isso? Isso quer dizer que todos podem acessar, a gente precisa ter essa visão. E que todos podem acessar os registros, tanto individuais como coletivos. Mas como é que eu faço, Michele, para fazer isso? Gente, essa é uma informação extremamente valiosa. Extremamente. Só que assim, todos podem acessar, mas nem todos estão preparados para acessar os registros. Entendem? Muita gente nem chega a ter esse tipo de informação. Não sabe nem o que é registro acástico. Vocês devem ter várias pessoas aí do convívio social de vocês, que se você falar assim, eu fiz uma vivência, sei lá, de registros acásticos, a pessoa fala, eu registro o quê? Não é assim? Eu sei como é que são essas conversas. E assim, essas são as pessoas que não estão preparadas para esse tipo de informação. E quem que está preparado então?
Você. Você está preparado, você que já despertou, você que está aqui, você que se interessa por esse assunto. São as pessoas que já estão com pelo menos parte da consciência em nível de despertar, já estão começando a entender sobre esses assuntos multidimensionais, sim, interações com energias de outras dimensões, que a gente faz isso o tempo todo, e são essas pessoas que desejam entender os porquês da existência, são as pessoas que desejam, já sabem que elas não estão à deriva das vontades de Deus, que elas estão moldando as suas realidades, de maneira que a cocriar a vida com alegria, com abundância. Então são essas pessoas, vocês que estão aqui e as pessoas que já deram esse start dentro da cabeça, que já entenderam que elas não estão, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu não vou. Não é assim. A gente molda a nossa realidade. Deus quer o nosso melhor. E qual é o nosso melhor? O melhor que a gente possa dar. Então a gente tem que produzir, a gente tem que fazer bastante coisa, a gente tem que estudar, a gente tem que entender como é que todas essas energias interagem. Para quê? Para que a gente comece a mudar a nossa realidade para melhor. Porque mudar para pior ninguém quer, não é? Então, é isso aí. Então, assim, para você que deseja tomar as rédeas da sua vida, para você que deseja ser feliz, que deseja compreender as suas relações, entender o porquê que você às vezes não consegue prosperar, por que você não consegue cliente, entender por que os seus relacionamentos não dão certo, você namora no máximo 2 meses, depois o relacionamento acaba, por que você atrai sempre o mesmo padrão de relacionamento, esse tipo de coisa, por que a minha vida não vai para frente? Por que eu ganho dinheiro, o dinheiro vai embora? Eu vou receber uma comissão esse mês, mas aí surgiu o pneu do carro furou, a conta de luz veio muito mais alta porque a geladeira estava com problema, e enfim, esse tipo de coisa vai acontecendo. Mas por quê? Você já parou para pensar que deve ter alguma coisa errada aí? Por que o dinheiro entra e ele tá saindo? Sempre que ele entra, acontece o imprevisto que ele sai? Gente, isso tem um porquê e tem como a gente começar a entender e começar a parar com esse processo. E o registro acástico é uma das ferramentas que você pode utilizar para começar a entender e moldar a sua realidade. Tem muitas pessoas que não entendem. Por que a minha vida tá difícil? Por que não anda para frente? O registro acástico, você começa a ir no cerne da questão, começa a trabalhar junto com os mentores, com o seu eu superior, trazer a sua equipe espiritual para perto de você, para você começar a modificar esses padrões, trabalhar nessas memórias, trabalhar nessas crenças, entender por que algumas coisas não funcionam. E é para isso. Isso é uma das coisas que os registros acásticos servem, que ele serve para muito mais coisa que isso. E o melhor que tudo isso, você quando começa a acessar os registros, todas as respostas começam a vir, você começa a entrar e acessar as respostas que você busca. E o melhor de tudo é que você vai se fundir com o seu eu superior, você vai trabalhar com seus mentores, eles vão trabalhar de mãos dadas com vocês, vocês vão começar a receber os tratamentos. Eu vou ensinar para vocês no curso como ser tratado pela sua equipe espiritual. Eu vou te ensinar isso. Como fazer isso. E, gente, registro acástico é uma tecnologia. É uma tecnologia super avançada que nós que estamos aqui prontos para esse tipo de informação, ela está aberta. Na verdade, essa informação ela sempre existiu. Ela sempre esteve aí à disposição. Só que a humanidade não tinha capacidade de compreender, porque o nível de bitolação, de trevas do planeta, de tudo, era tão grande, tão assustador, que as pessoas não conseguiam acessar esse tipo de informação. Porque a informação sempre esteve aqui. E aí agora que as pessoas estão despertando, que as pessoas estão se espiritualizando ainda mais, entendendo que a vida é muito mais do que só pagar boleto, trabalhar, estudar, que a vida é muito mais do que isso, as pessoas estão começando a entender os passos da evolução. Elas estão começando a entender que elas podem mudar a realidade, que elas podem interagir com outras dimensões, e é por isso é uma tecnologia que chegou no momento que a humanidade está pronta. Será que você está pronta? Eu acho que tá, porque você já está aqui. Agora é aprender a manipular essa energia, aprender a trabalhar com essa energia de forma a canalizar
para que você tenha resultados, tanto na sua vida como dos seus clientes. Então, assim, você começa a trabalhar de mãos dadas com a sua equipe e as portas da sua vida começam a abrir, avanços acelerados começam a acontecer. Você começa agora a cocriar o que você quer daqui a pouco. Não adianta você chegar e falar assim, não, agora eu não tô preparada, vou esperar mais um ano. Você vai esperar mais um ano? A vida tá ladeira abaixo, você vai esperar mais um ano? Esperar o quê? Pelo amor de Deus, gente. Aqui é assim, ó. Bora pra frente, tamo junto, vambora. É assim. E vamos lá. Gente, e não tem saída. Somente a expansão de consciência, somente ao acesso, às vezes, a uma tecnologia de ponta, como o registro acástico, ele vai começar a acelerar realmente a sua evolução em todos os níveis. E quando eu falo em todos os níveis, é prosperidade, relacionamento, curas, sucesso, leveza, paz, alegria, entender. Quando a gente entende o que não está funcionando, já é um passo. O segundo passo é quando você trabalha com a equipe espiritual, pedindo que eles façam as correções, as alterações e as reprogramações na sua vida. É assim que funciona trabalhar com os registros. E fora a amplitude de informação, você pode associar a várias outras técnicas. Eu tive até um caso agora, na última turma, que terminou semana passada. Eu tive uma aluna que ela é astróloga, ela lê mapa, e ela entendeu que ela pode trabalhar com os registros na hora que for fazer a leitura do mapa da cliente dela. E ela me falou, Michele, a amplitude de informação que eu consegui acessar é muito mais do que apenas o estudo que eu fiz dos mapas. Então, assim, eu percebo a minha leitura antes de aprender sobre registro acástico e eu entendi que eu podia trazer essa informação, trazer essa tecnologia para trabalhar associando a outras técnicas. E foi isso que ela fez. E eu falei, gente, perfeito o que você está falando. O que você está falando é perfeito. Porque a gente vai integrando as técnicas. E isso é muito legal. E o registro acástico é tipo aquela técnica assim de ponta que você vai e você consegue associar com qualquer outro trabalho. E aí eu te falo que eu tenho centenas de alunos que já fizeram esse curso, essa formação comigo. Eu tenho diversos depoimentos em vídeo e por escrito que atestam o nível de avanço que todos tiveram. E basta você depois entrar aí no meu Instagram, correr lá o feed, se você quiser, né, ver, tiver paciência, porque tem vários depoimentos em vídeo de várias pessoas falando como a vida mudou, como foi um processo grande de autoconhecimento, como elas estão usando essa ferramenta, essa tecnologia para trabalhar nos clientes, e tudo começa a ficar muito mais claro e a vida vai mudando radicalmente, claro que para melhor. Gente, esse curso que é Registros Acásticos, uma jornada de acesso à quinta dimensão, não é só para terapeutas. Não é. Se você não é terapeuta, não tem problema. Ele é para todos que desejam acelerar a evolução, desejam expandir as consciências, desejam interagir com seus eu superiores, desejam trabalhar de mãos dadas com os mentores e com toda a equipe espiritual. Esse curso, ele é para isso. E o resto é bônus, porque quando você começa a fazer uma interação com toda a tua equipe espiritual, trazer eles para perto de você, você começa a pedir para eles trabalharem, pede para eles trabalharem todas essas questões dentro dos registros. E começa a ter realização, começa a ter sucesso, as coisas começam a se autossolucionar sozinhas e começa, graças a Deus, a evoluir, expandir, crescer, que é isso que a gente quer, não é mesmo? E se você é terapeuta, é uma incrível técnica para você provocar mudanças significativas nos seus clientes. É ótimo para você agregar valor aos seus atendimentos, para você ter um excelente retorno financeiro e ainda você vai poder mesclar com outras técnicas e eu vou ensinar tudo isso na nossa jornada que começa. A nossa primeira mentoria é dia 4, a primeira mentoria ao vivo, mas o curso começa antes. O curso começa acho que é semana que vem. Então assim, eu tenho diversas técnicas canalizadas, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe. Eu tenho várias técnicas canalizadas, por quê? Porque eu trabalho de mãos dadas com a espiritualidade, servindo a luz.
Eu faço um imenso diferencial na vida dos meus alunos. E não é à toa que a grande maioria dos meus alunos fazem praticamente todas as minhas formações. Mesa multidimensional do Merkabah Divino, registros acásticos, DNA Soul Healing. Tá vindo um curso novo aí de... Vou dar um spoiler rapidinho, mas não vou falar disso. Tá vindo um curso novo aí dos anjos, de mapa angelical de missão, mas enfim, isso é um assunto para a próxima. E tem muita coisa ainda saindo do forno. Gente, eu não formo terapeutas, eu formo mestres multidimensionais. Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu quero que você seja um mestre de si. Porque quando nós nos tornamos mestres de nós mesmas, aí é que os avanços acontecem. Quando você entende que você pode usar a sua criatividade, a sua intuição, colocar ação, movimento em tudo que você faz e fazer, claro que com amor, não tem como. Você se torna um mestre de si. E é isso que eu quero. É esse o meu... Como é que se fala? O meu foco, a minha missão. Não sei se eu vou falar minha missão, mas vou falar minha missão, não é bem esse significado, mas a minha missão realmente, eu quero formar mestres multidimensionais. E por que mestres multidimensionais? Porque eu quero que você caminhe com as suas próprias pernas, eu quero que você aprenda, eu quero que você se torne um mestre de si e um mestre nos seus atendimentos. E quando a gente aprende a acessar essas informações acásticas, tudo começa a ficar mais fácil. Você vai começar, meu bem, surfar na vida, tá? Tudo vai dar certo. Eu quero te trazer também uma informação super valiosa. Então vamos lá, vamos continuar no nosso conteúdo para você aprender. Pega o seu caderno aí e já anota, porque a gente vai falar agora sobre dimensões de realidade. O que são dimensões de realidade? Como você interage com diversas dimensões de realidade. Será que você interage? Eu vou te dizer, você e todos nós interagimos. Você sabendo que existe várias dimensões de realidade ou não sabendo, você interage com múltiplas dimensões diversas vezes e faixas do dia, o tempo inteiro. Só que a maioria das pessoas nem sabe o que é isso e nem se dá conta. Então vamos aí a alguns exemplos. Quando você começa a se espiritualizar, você começa a se tornar mais consciente. Você faz meditação, você faz yoga, você às vezes não faz isso, mas dá umas respiradas de vez em quando, estuda a espiritualidade, começa a ler livros que elevam a sua frequência, você quer entender como é que tudo isso funciona. E naturalmente, você começa a não se aborrecer mais tanto com pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você começa às vezes você explode, mas às vezes você controla a sua ansiedade. E aí você começa a ficar com uma aura mais positiva. Mas o que é isso exatamente? Em outras palavras, é a sua frequência vibracional. Ela aumenta naturalmente quando você sai da frequência de onda das pessoas que você está acostumado a interagir. Por exemplo, o que geralmente acontece? Os familiares se reúnem, sai aquela brigalhada toda, negozinho lá se estapeia por qualquer motivo. E você às vezes olha e fala assim, gente, se fosse há um ano atrás eu tava aqui berrando junto. E você começa a enxergar às vezes as situações de fora e você começa a não se envolver mais tanto com essas questões. Ou seja, você não vai sair estapeando junto, entende? Aquelas confusões, elas começam a já não te afetar mais. No trabalho, aquelas competições, né? Um quer passar por cima do outro, um quer dar uma pernada no outro, um quer se sobressair mais do que o outro e começam a atropelar uns aos outros sem ética, sem princípio, fazendo fofoca. Antes você ficava furiosa, mas agora você não fica mais furiosa. Você começa a arranjar a solução. Você começa a mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. E o que significa isso? Significa que você mudou. Significa, vamos lá, a gente está falando de quê? De dimensões. Significa que você elevou a sua consciência
e, consequentemente, a sua aura está mais positiva. E pode ser que com o decorrer dos meses você perceba que de repente aquele emprego não tem mais nada a ver com você. O que aconteceu? Aconteceu um salto quântico, onde muito provavelmente surgirão magicamente também novas oportunidades de emprego, com uma vibe aí mais adequada ao seu novo padrão vibratório, mais adequada ao seu momento. E não se assuste se o salário do próximo emprego ainda for maior, tá? O que isso tudo significa? Benefícios melhores, tudo. Isso é um exemplo de multidimensionalidade. Isso é um exemplo de mudança de dimensão, onde você eleva a sua vibração naturalmente e todo o entorno começa a modificar também. Tudo começa a vibrar no nosso redor, ao nosso redor, de acordo com o que a gente emana. Então, se a gente emana coisa boa, tudo começa a ficar maravilhoso. As soluções, às vezes o que parece um problema, rapidinho a solução aparece. Quando emana coisa ruim, fica confuso, fica fechado, fica atrapalhado, fica todo bagunçado. E aí, que nem uma bola de neve, tudo vai dando errado em conjunto. E aí eu vou te dar um outro exemplo de multidimensionalidade. Por exemplo, você acordou para trabalhar hoje, segunda-feira, com o ovo virado. Precisa trabalhar naquela porcaria daquele emprego que você tem, odeia, com aquelas pessoas que te dão pânico, te causam calafrios e arrepios, já levanta daquele jeito. Na verdade, o que acontece? Você já está sofrendo desde domingo. Você já está naquele sofrimento. Ai, caraca, amanhã eu tenho que levantar, Deus me livre para aquele emprego. Meu Deus do céu, eu quero ver aquelas pessoas, não é assim? Tem gente que é assim. Sai de casa, aí vai pegar aquele ônibus. O ônibus está lotado, porque é segunda-feira, né? Todo mundo trabalha segunda. Aí você xinga mais uma meia dúzia de casa até o ponto de ônibus. E aí chega alguém e do nada te xinga e você vai e xinga de volta. Entra no ônibus, o que acontece? É assaltada. É assaltada por quê? Porque tá numa faixa vibratória trevas. O ladrão te enxergou. Por quê? Porque você vai emanando a mesma energia que ele. Você estava na mesma faixa vibracional que ele. Ele te assaltou. E por que ele te assaltou e não assaltou a pessoa que estava do lado? Porque ele não enxergou a pessoa, ele enxergou você. Às vezes a pessoa está sentada do teu lado, ele vai e só te assalta. Já viu isso? Leva o teu celular, leva a tua aliança, leva o troço todo, leva a bolsa junto, a carteira, que ainda fica lá na ferrada e mal paga no meio da rua. Isso acontece por quê? Porque é frequência vibracional. Quando a frequência vibracional tá alta, o ladrão não te enxerga. Quando tá tudo nas alturas, o ladrão não te enxerga. Ele vai passar por você, ele vai assaltar a próxima pessoa que estiver passando. É assim que funciona. Isso são dimensões de realidade, tá? Tô te explicando de um exemplo bem trivial do que costuma acontecer para que você entenda. E aí talvez você não saiba, mas aconteceu porque a pessoa estava numa polaridade mais positiva que você. A outra não foi assaltada porque ela estava melhor que você. O ladrão não ressoou com ela. Outra dimensão. Outra faixa frequencial, entendem? A gente muda de dimensão o todo instante. Então, caso você esteja oscilando a frequência, tudo começa a degringolar. Já perceberam isso? Às vezes um estresse acaba o dia inteiro. Você saiu super feliz, aí aconteceu alguma coisa que já te desestabilizou e depois ferrou tudo. Então, assim, a escolha é sua. A gente o tempo inteiro, de tudo que acontece, a gente tem o poder de escolher. Eu vou me desestabilizar? Eu não vou? Vou ficar com raiva? Não vou? Como é que eu vou agir? Não vou respirar. A escolha é sua, só sua. Se chateou, baixou a frequência? Dá uma respirada, faz Ho'oponopono, chama a Violeta, faz uma oração, volta pro teu eixo, coisa rápida, às vezes 5 minutos. Se estressou no trabalho, vai pro banheiro, se tranca lá dentro, dá umas respiradas, para que as coisas voltem. É muito importante a gente, quando começa a entender esses princípios, essas informações, a gente começa a adquirir conhecimento, é muito importante que a gente saiba que quando a gente sai, a gente precisa voltar.
A gente precisa voltar e essas técnicas, elas vão auxiliando a gente em todo esse trabalho, tá? E isso, gente, para quem não sabe, isso é ciência da nova era. Essa informação que eu tô passando, isso é ciência da nova era, isso é alquimia. É você transformar o estado desestruturado que você estava num estado mais harmônico e mais equilibrado, ok? Isso é tecnologia, envolve o quê? Conhecimento, consciência expandida, tudo isso que a gente está fazendo aqui, passando conhecimento, não é assim? Então, assim, as dimensões, elas são como estações de rádio, tá? É como você pegava aquele botãozinho lá que antigamente, não sei se vocês são dessa época, mas naquela época que o rádio era com aquele botãozinho assim que você girava, né, o dial. Então, assim, basta girar o dial, basta apertar o botãozinho para mudar de dimensão, mudar de estação. É assim que as ondas de rádio, elas operam. As ondas de rádio, você bota lá na 101.3, aquela ali é uma faixa frequencial que vibra em hertz. Se você muda para 99.9, você saiu de uma faixa vibracional e você foi para outra que vibra em hertz. Nós também vibramos em hertz. São escalas frequenciais de medição, tá? Então, assim, é muito importante a gente aprender isso. Por quê? Porque quando você fica com raiva, as suas ondas em hertz, elas caem. Quando você sente culpa, quando você sente ódio, quer matar alguém, a sua vibração cai. Então é muito importante você saber que quando caiu, você tem que levantá-la de volta, senão vai sair dali e ainda vai ser assaltada, tá? Então assim, gente, é por isso que eu tô abrindo essa formação. Para que você comece a tomar as rédeas da sua vida, para que você desenvolva a intuição, porque eu acho que eu ainda não falei isso, mas registro acástico é o que há de mais potente para se desenvolver a intuição. A intuição, gente, é que nem músculo, a gente exercita, não é... eu nasci com a intuição e eu não nasci e agora eu que me mate. Não, não é assim, intuição a gente desenvolve. Então, para que você tome as rédeas da sua vida, desenvolva a sua intuição, se a vida não tá dando certo, tem que começar a mudar o padrão, mudar a ótica, aprender técnicas que vão te complementar no seu nível de entendimento e de atendimento. Com esse conhecimento, inclusive, do curso, você pode agregar outros conhecimentos, potencializando muito mais os resultados, tá? E vamos lá, Michele, e como acessar esse tal de registros acásticos? Você pode acessar através de estados alterados de consciência, como, por exemplo, a hipnose, a meditação, técnica acástica, quinta dimensão, que eu ensino no curso. E o mais importante, que você entenda que mesmo você acessando os registros do passado, vidas passadas, infância, época que você viveu na Atlântida, no Egito, na Lemúria, e você acessando as probabilidades de futuro, o que acontece? Os registros acásticos, eles residem no momento presente, só que eles residem em outra dimensão de realidade, eles residem numa dimensão paralela de realidade. Então, preste atenção que eu vou repetir. Acessando a sua infância, acessando vidas passadas, acessando milênios atrás ou acessando o futuro, os registros eles estão no aqui e agora, tá? Você é que muda a faixa frequencial e acessa outras dimensões. Como assim? Você não vai voltar no tempo. Você vai acessar as informações no aqui e agora, interagindo com esse banco de dados quânticos, tá? O tempo, ele não é linear da maneira que a gente entende, passado, presente e futuro. Ele é espiralar. Na terceira dimensão, a gente tem essa percepção da linearidade, mas ele não é linear. Então, quando você começa a trabalhar com os registros, começa a desenvolver essa visão multidimensional, começa a acessar informações do passado, de milênios para frente, para trás, no aqui, no agora, você começa a entender melhor como é que essa multidimensionalidade ela trabalha e você começa a entender melhor como é esse espiralar do tempo, tá? Então, assim, o tempo não é linear, ele é espiralar, e quando você começa a acessar essas informações, você, com muita tranquilidade, você vai aprendendo essa técnica que eu ensino
nessa formação maravilhosa. Então, assim, são 2 meses de curso juntos. Eu vou literalmente pegar na sua mão com a sua equipe espiritual, vou te apresentar a sua equipe espiritual, eu vou te conduzir numa jornada de autodescoberta, de limpeza de memórias, de padrões profundos, de muitas curas que vão acontecer em você também. E você também vai aprender a acessar os registros de outras pessoas. Gente, esse trabalho é incrível, isso é um salto na vida. Todo mundo chega no final do curso totalmente transformado. E eu te falo isso com convicção, com a base de dados que eu falei para vocês, que é só vocês pesquisarem lá no meu feed, que eu tenho vários depoimentos, tanto por escrito como em vídeo. E essa é uma formação de automaestria, para você se tornar o quê? Um mestre de si mesmo. Para você entender o que não funciona e poder corrigir, reprogramar a nível acástico, tá? E assim, isso tudo depois, ele vem como se fosse um bônus para sua vida, tá? Então, recapitulando, vamos voltar lá. Os registros acásticos são uma espécie de computador infinito, onde existem infinitos arquivos e tudo fica gravado nos registros acásticos. Toda a informação do seu passado, do seu presente e as probabilidades do futuro estão armazenadas. Tudo que você viveu, tudo que você pensou, tudo que você sentiu, continua sendo gravado segundo a segundo nos seus registros. O acesso aos registros são uma fonte espiritual infinita de poder pessoal, tá? De expansão de consciência e de sabedoria em níveis inimagináveis. Quando você aprende a se conectar com os registros, né, fazer essa interação, gente, é a verdadeira conexão com o todo, com a fonte divina, tá? É você perceber que você não precisa mais de ficar fazendo atendimento com tudo e com todos, que você vai começar a entender como é que as coisas funcionam na sua vida. E aí, o que acontece? Nos registros, você acessa... O que você acessa nos registros? O que acontece? Você acessa informações que são pertinentes ao seu momento presente. Tudo que você precisa saber para se curar, tudo que você precisa para se autoconhecer e para compreender. Tudo que é mostrado, tudo que você vê, tem relação com o seu momento. E tem relação também com o que você está pronto para saber. Se você não está pronto, não será mostrado. E tudo que você está pronta para saber, para compreender, para ressignificar, para reprogramar. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais você consegue ter ferramentas para entrar nos registros e saber como você vai fazer. E eu vou te ensinar isso no curso. Você vai lá estar em contato direto com a sua equipe espiritual, com seus mentores, com seus guias, com seu eu superior, com os mestres, com seres estelares, com uma infinidade de conexões que você começa a fazer. E Michele, para que eu vou acessar os registros? Quando a gente acessa os registros, a gente pode ter acesso ao passado, informações valiosas para que a gente entenda o nosso momento presente. Existem muitos bloqueios, muitos traumas, muitas crenças, muitas dores, muitas memórias ruins que a gente grava, vários contratos que a gente fez, que a gente não sabe aí nem os porquês, várias iniciações negativas. Isso aí é um próximo capítulo, mas muitas iniciações que nós fizemos aí, onde nós fizemos contratos e pactos com seres que dentro de uma ignorância do nosso conhecimento naquela época, né? Então, quando você começa a acessar os registros, algumas dessas informações começam a vir e você vai trabalhando, você vai ressignificando. Elas começam a vir à luz da sua consciência e a gente pode começar a transformar essas informações. E é muito engraçado, porque quanto mais você acessa os registros, mais informações você vai tendo, né? Eu posso até te dizer que, assim, o nível de quantidade de curso que eu produzo hoje, eu acho que é muito resultado até de todo o trabalho de registro acástico que eu faço, que vem muita informação. E assim, a gente vai expandindo. Eu acho isso maravilhoso, gente. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que o acesso ao registro acástico, ele serve não só para você entender essas situações, mas para você ser curada dessas memórias, desses traumas, desses contratos, desses bloqueios na prosperidade, nos relacionamentos, nas diversas questões que a gente vivencia e que vão aí trazendo às vezes um pouco de
de dor no nosso dia a dia, né? Porque a gente às vezes não consegue se realizar. Tem tanta gente aí que se realiza na prosperidade, mas não se realiza no amor, se realiza no amor e não se realiza na prosperidade, e coisas assim a gente começa a entender. Quanto mais a gente expande, mais a gente se entende, isso que é o melhor. E Michele, quando tudo isso é trabalhado, a gente apaga igual borracha tudo que aconteceu no, né? Por exemplo, você acessa aí uma memória de uma coisa que aconteceu, você está falando que reprograma, a gente apaga igual uma borracha o fato em si? Não, isso não acontece. Quando a gente acessa os registros, a gente não apaga o passado, isso é impossível. Se alguém falar isso para você, isso é impossível. O que a gente faz é olhar de uma outra forma e substituir o sentimento de dor pelo sentimento de perdão, por sentimento de amor. E a gente vai ressignificando, a gente vai compreendendo situações vivenciadas por uma ótica que seja mais abrangente, tá? Então, assim, quando essas informações difíceis elas aparecem num atendimento ou quando você acessa os seus registros de vidas passadas, da infância, imediatamente os mentores e os guias, eles te colocam em tratamento. Você não fica desamparada dentro dos seus registros. É claro que você precisa fazer com uma pessoa, se você vai fazer um atendimento, não é todo mundo, não é todas as terapeutas que tem aí que tem esse conhecimento que eu tô passando, tá? Então, tem muita gente que deixa muita linha solta aí, porque eu pego muito trabalho mal acabado por aí, tá? Então, assim, no meu curso, na minha formação, eu vou te ensinar a pegar para os guias te colocarem em tratamento. Ou seja, nada do que é mostrado vai ficar solto, nada do que é mostrado vai ficar sem rumo. Tudo vai ser imediatamente tratado, curado, reprogramado, ressignificado, tudo vai ser transformado, tá? Eu recebi algumas perguntas super interessantes, eu quero trazer aqui para vocês. Me perguntaram, foi a Aline de São Paulo me perguntou: eu não tenho clarividência, eu consigo acessar os registros? O que vocês acham? Sim, você vai trabalhar, você vai exercitar a sua intuição. A intuição, gente, é como se fosse um músculo. Se você não exercita a sua intuição, ela vai ficar o quê? Atrofiada. É igual uma perna, duas pernas de uma pessoa que só fica sentada. A pessoa não anda, não se movimenta, não vai para lugar nenhum, ela só fica sentada. O que vai acontecer depois de um tempo? Os músculos vão atrofiar. E o mesmo aconteceu com a nossa intuição. Só que agora a gente está despertando, a gente está colocando... É claro que existem pessoas que já nascem com a intuição super expandida, mas a grande maioria não. Só que a intuição é como se fosse um músculo e a gente tem como trabalhar essa musculatura. A gente é igual a academia. Tem a perna fina, quer ficar com a perna forte? Consegue. Tem que fazer dieta, tem que treinar, tem que malhar, não tem? Tem que fazer. Com a intuição é a mesma coisa. Então a gente exercita essa intuição como se fosse um músculo e começa a desenvolver. Então, assim, no curso, uma jornada, registro akáshico, uma jornada de acesso à quinta dimensão, a gente vai passar 2 meses em treinamento intensivo. E eu vou te oferecer ferramentas técnicas onde você depois vai fazer esse caminhar sozinho. Porque, como eu te falei, eu vou te ensinar, vou ficar com você 2 meses, mas eu quero que você se torne um mestre de si. E a intuição você vai começar a desenvolver, potencializar. E os bônus que eu dou no curso são todos focados justamente em você expandir ainda mais a sua intuição. Os bônus do curso eu dou uma formação nível mestrado, isso é bônus, tá? Não é o curso do coisa não, é bônus. Eu te dou uma formação nível mestrado, olho de Horus, que depois você pode inclusive iniciar outras pessoas. Tem a limpeza frequencial luminosa crística, que é um trabalho poderoso de limpeza que você pode fazer em você e você pode inclusive agregar esse conhecimento nos seus atendimentos de registro akáshico. E tem também uma ativação, eu vou te ensinar a fazer uma ativação arquetípica com os arcanos do tarô. Michele, você vai me ensinar a jogar tarô? Não! Eu vou te ensinar uma ativação para você fazer, que você vai utilizar, uma ativação iniciática, um trabalho iniciático nos arcanos do tarô, onde eu vou te ensinar a você interagir com aquele arquétipo e desenvolver pra caramba a sua intuição. É isso que eu vou te ensinar. E assim, todo o trabalho, né, tanto todo o percurso dos 2 meses de curso,
como também os bônus, eles são pensados justamente nisso, para você desenvolver a sua intuição, tá? E assim, gente, todas as pessoas, sem exceção, podem acessar registro acástico. Eu vou te mostrar, eu vou te ensinar no curso que existem várias formas de ver. O ver não é com os olhos físicos. Eu vou te ensinar que você consegue perceber, ver, sentir, intuir, sentir de diversas outras maneiras que você vai falar assim, tô vendo. E não é ver com os olhos físicos, é ver no seu sentir. Você vai desenvolver todos os seus sentidos, os seus canais sensoriais, você vai começar a potencializar e vai começar a trabalhar. E como é que funciona esse curso? São 2 meses. Gente, isso daqui não é uma formação de final de semana, onde eu vou tacar o conteúdo você que se dane, que se vire. Não é assim. São 2 meses que nós vamos passar juntos, uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil. A gente tem mentoria ao vivo, são quase 2 horas de mentoria, às vezes até passa um pouco, que nós ficamos juntos, onde a gente vai... A mentoria é o ouro do negócio, tá? A mentoria é o ouro da jornada. Na plataforma Hotmart vão ter aulas gravadas e na mentoria, que vão ser 8 ao todo, uma vez por semana, a gente vai fazer diversas vivências, diversos trocas e depois vocês vão começar a aprender a ler os registros de outras pessoas. Primeiramente, vocês trabalham muito no de vocês. Depois a gente começa a entrar nos registros. E assim, é uma formação maravilhosa. Eu vou abrir aqui um espaço para pergunta. Tem alguém que queira fazer pergunta? Vamos lá. Gente, se vocês quiserem maiores informações sobre o curso, tem no link da minha bio. Vocês podem entrar lá que tem todas as informações. Inclusive também já tem o link para inscrição. Vocês podem também me perguntar por direct, que eu envio para vocês. Tem uma pessoa aqui da minha equipe também respondendo. Tem o e-mail irmãoscosmicosdaluz@gmail.com. E aí vocês podem fazer todas as solicitações. Vamos lá. Na próxima live, a gente ainda tem essa aqui é a aula parte 1, tá, gente? A gente vai ter uma aula na semana que vem também, segunda-feira. E o que a gente vai... Eu vou trazer a parte 2 de todo esse conteúdo. A gente vai falar sobre... Cadê, meu Deus? Semana que vem eu vou trazer para vocês quem são os seres que aparecem nos registros acásticos. Eu vou falar para vocês o que acontece num atendimento de registro acástico. Eu vou te falar sobre propósito de vida e registro acástico, se você consegue saber o seu propósito de vida. E a gente vai fazer uma vivência acástica no final da próxima live, tá? A gente vai fazer uma vivência super especial na próxima live. Então, se você quer entender ainda mais sobre isso aqui, vamos estar juntos na próxima semana. Tenho vários alunos aqui que eu já vi, que estão aqui, que já foram meus alunos de registro acástico e várias outras técnicas. Então, gente, ninguém fez nenhuma pergunta aqui. As perguntas que já tinham feito no... peraí, acho que tem aqui. Qual a relação dos registros acásticos com vidas passadas? O registro acástico você provavelmente não deve ter chegado no início da live. Os registros acásticos são a memória de tudo que a gente já viveu. Então, quando você acessa os registros, você acessa a diversas dimensões, você consegue acessar vidas passadas. Então, situações que não funcionam na sua vida, por exemplo, você tem uma relação difícil, sei lá, com seu pai. Você tem como entrar nos registros e tentar puxar aqueles motivos. Pode ser que apareça uma situação da infância, pode ser que apareça uma situação de vidas passadas. Então, assim, o registro acástico, você não atua nessa linearidade, você atua em múltiplas dimensões e diversas situações que já aconteceram. Inclusive, você consegue resgatar dons, virtudes que você tenha, potenciais que você tenha desenvolvido, aprendizado, sabedoria. Você tem como trazer tudo isso para aqui agora, para você poder utilizar da melhor maneira possível. Assim, faz o seguinte, depois você assiste a live do início, porque eu tô explicando sobre tudo isso em detalhes. Vamos lá.
Quando a gente sente saudade de uma pessoa viva, a gente baixa a nossa frequência. Olha, se for um momento onde aquilo começa a perdurar muito, com muita dor, você vai baixar a sua frequência sim. Então eu te aconselho sempre, quando você sentir saudade de alguém, quando você começar a frequenciar com essa energia e começar a perceber que tá ficando entristecida, você faz orações para essa pessoa. Porque como eu falei, a linearidade do tempo ela não existe. Quem acessa os registros acásticos somos todos nós. Não existe ser encarnado, desencarnado, todo mundo acessa e todas as informações elas permeiam na grande malha. Então toda oração que você faz, toda emanação de energia, com pensamento claro, direcionado, ele é emanado para a pessoa com certeza. E automaticamente você aumenta a sua vibração e aumenta a vibração da pessoa também, tá? Ah, tem mais perguntas, vamos lá. Qual a relação dos registros? Ah, já falei. Os resultados são imediatos na nossa vida? Vamos lá. Algumas coisas acontecem muito rápidas, mas tem outras que elas são mais profundas. São coisas que às vezes a gente traz diversas vidas e a gente vem repetindo padrões, tá? Então, assim, a gente tem que entender que o que a gente vive hoje é resultado de tudo que já aconteceu nessa vida e em vidas passadas. Como é que a gente vai resolver aí centenas de anos, milênios em uma sessão de registro? É totalmente incoerente, não tem como. É claro que algum movimento já começa a acontecer e por isso que é tão importante as pessoas começarem a aprenderem realmente técnicas para aprenderem a se curar durante todo o tempo. A gente se cura o tempo todo. Então, assim, a gente tem situações que são mais superficiais, elas já começam a se resolver rápido. Então, assim, eu não tenho como parametrizar e comparar uma situação com outra. Tem pessoas que elas perdoam com facilidade, que elas são super ativas, porque, gente, é uma congruência de fatores. Se você é uma pessoa que não perdoa, se você é uma pessoa que vive sentada no sofá, esperando as coisas caírem do céu, se você é uma pessoa que briga com todo mundo, provavelmente para você os resultados eles vão ser mais difíceis. Agora, uma pessoa que está super disposta a se curar, que consegue se perdoar, que consegue perdoar as pessoas, que ela, quando ela percebe que ela deu uma garoteada aí em alguma situação de vida, né, ficou com raiva e tal, ela imediatamente se coloca no eixo. Essas pessoas, elas têm resultados mais rápido, tá? Porque elas já entenderam que o resultado quem gera é ela. Então, assim, não tenho como te falar que é rápido ou que é devagar. Depende de cada caso, depende da quantidade de informação que cada serzinho traz e como cada serzinho lida no seu dia a dia, tá? Mas assim, tem pessoas que é muito rápido e tem pessoas que não é tão rápido. E tem pessoas que nunca vão ver resultado porque não fazem nada, vivem com raiva de todo mundo. Enfim, esse tipo de coisa. Vamos lá. Quem são os mentores? Eles podem ser parentes que já se foram? Geralmente não acontece isso, a não ser que o parente realmente esteja trabalhando do lado de lá para te ajudar. A gente encontra, assim, com muita frequência, pessoas que a gente já teve uma relação, sim, em vidas passadas, tá? Mas parentes dessa vida que morreram não costuma acontecer. Geralmente são pessoas... por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma mentora, que é a minha mentora de elevação espiritual, que nós fomos sacerdotisas no templo de Ísis. Na época da faraó, eu não sei falar o nome da faraó, não vou nem pagar esse mico, mas é da Hatshepsut, enfim, eu não sei falar. E aí, a gente teve essa vivência e hoje ela trabalha junto comigo em nível espiritual. Me lembrei até de uma passagem aqui que ela me falou uma vez, enfim, mas que até chegou a me emocionar, mas assim, dessa vida, parentes dessa vida não, mas geralmente pessoas que a gente teve relação em vidas mais longínquas, sim. A gente encontra pessoas, geralmente os nossos mentores têm alguma relação, sim, com o nosso caminhar aí. Alguns, inclusive, tem uma situação de
eles estão trabalhando conosco para reparar algum dano que possam ter feito a nós também, tá? Então é aquele negócio de se redimir, de perdoar, vamos trabalhar junto, vamos curar esses negócios. Então, acontece mais com situações mais antigas. Gente, qual é a pergunta boa mais acima? Me fala. Se falta de confiança no próprio poder tem jeito nos registros acásticos. Ele já fez vários cursos e não consegue aplicar. Olha só, isso é uma situação que exige também proatividade da pessoa. Os registros, você cura uma parte e a outra parte você faz. A gente precisa sempre da nossa ação, do nosso... Tem aquela partezinha do dever que é mais difícil. É a gente enfrentar os nossos medos, a gente enfrentar o que é difícil pra gente, porque afinal de contas, a gente tá aqui para aprender a superar realmente isso. Então, assim, falta de confiança, ele precisa começar a trabalhar. É um trabalho progressivo. É dia a dia... um degrauzinho de cada vez, a gente tem que buscar aí as origens, né? No caso, você pode entrar sim nos registros e começar a trabalhar, ver aonde isso se originou nessa vida, provavelmente tem aí relação também com outras vidas, começar a trabalhar a criança interior, muito provavelmente essa criança interior, a gente inclusive no curso a gente tem uma semana só de criança interior, trabalhar essa criança interior que muito provavelmente foi ferida, perdeu a confiança, provavelmente os pais ou outras situações aconteceram e de repente já não tinha confiança e aí a situação foi piorando. Então sim, a gente tem sempre como trabalhar, mas é sempre bom vocês entenderem que é tudo um processo. A gente começa a entender os nossos desafios para a gente começar a trabalhar nesses desafios e dia a dia a gente vai trabalhando. Inclusive a intuição, eu falo muito sobre isso, sobre o confiar, tá? No curso eu falo muito sobre isso, porque a intuição, para a gente desenvolver a intuição, a gente tem que confiar. A gente tem que começar a aprender e confiar em tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está intuindo, tá bom? Vamos lá. A Roberta, ela já fez um curso e não consegue interpretar as informações recebidas. Olha, se nos meus cursos todos conseguem. Olha só, é o que eu tô te falando. Existe o confiar. Tem que começar a trabalhar a confiança. Geralmente começam a ser mostradas coisas. O que eu ensino é a informação que ela vem do registro. O grande problema que eu vejo com as pessoas nessa questão do confiar na informação que está vindo, ela começar a diferenciar qual é o plano mental dela e qual é a informação que realmente está vindo dos registros, tá? O que acontece? Começa a vir a informação e você tem que começar a falar. Tudo que você está vendo, você tem que começar a falar. Tudo. A informação que ela vem dos registros é uma informação que vem numa velocidade muito grande. E essa é a diferença. Mas o que vai fazer você interpretar? O treino, a prática. Acessar registro acástico não é eu aprendi hoje, eu fiz um curso e amanhã eu já virei expert em registro acástico. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas é o treino. Tudo é treino. Desenvolver a intuição. O nível de acesso de registro, ele começa a dar um upgrade muito grande. Quando você começa a praticar, o upgrade do teu nível de leitura vira outro. É que nem matemática. Matemática, se você não sabe fazer as fórmulas lá, aí você paga um professor particular, ele te ensina, você fala, caramba, aprendi. E aí no dia seguinte você vai fazer em casa, você não lembra mais como é que faz. Por quê? Porque precisa praticar. Então, eu vou fazer essa comparação aqui. Registro acástico é igual matemática. A gente precisa praticar. Quanto mais você pratica, mais o seu nível de perfeição ele eleva. Você vai ficando expert no negócio. Então, praticar tem que praticar, tá? Aí eu não posso nem culpar a outra professora. Você tá praticando? Tem que confiar também. Falta de confiança no próprio poder, tem jeito nos registros ou fazendo o curso? Já fiz vários cursos e não consigo acreditar em mim. Eu acho que você tem que começar a praticar tudo o que você aprendeu em você.
não é você, eu não vou te vender nenhuma fórmula milagrosa. Não vou falar para você, vem fazer o meu curso que vai ser tudo diferente. Eu vejo que muitos problemas assim, eu atendo muita gente, tá? Eu atendo muito terapeuta. E eu vejo que a maior questão, né, que eu vejo os terapeutas, eles não colocam em prática o que eles fazem. Eles não têm, como é que eu vou dizer? Eles não exercitam em si. Então, eu não vou falar pra você, não vou te vender nenhuma fórmula milagrosa, porque não é milagre isso aqui. Isso é treino, é persistência, é você fazer leituras de registro acástico, é você acessar os registros. Porque não adianta nada você fazer o meu curso de registro acástico e aí você aprende a técnica, mas você não vai acessar os seus registros para trabalhar essas questões. Então, assim, a pergunta que eu te faço é: aprendendo o curso, aprendendo a técnica, você vai começar a fazer um trabalho com você? Você vai colocar lá na sua agenda que 1, 2 vezes por semana você vai entrar nos seus registros e vai se trabalhar? Essa é a questão toda. É a pessoa se comprometer consigo própria. Então, é o que eu te falo, a maioria dos terapeutas não se comprometem consigo. E por isso, muitos não alcançam resultado. Então, não adianta você aprender milhares de técnicas se você não aplica, se você não vai a fundo nas suas questões. Então, assim, é o que eu posso te dizer. Vou responder só mais uma pergunta. Praticar é atender pessoas ou tem alguma técnica para isso? Olha, eu vou falar o que eu falo até para os alunos do meu curso. Quando você começa a acessar os seus registros, você começa a duvidar. Porque você acha que você está imaginando coisa, porque você acha que aquilo ali é fruto da sua imaginação. E, gente, praticar é você acessar os seus registros e acessar as das pessoas. Praticar é você fazer o tripé. O conhecimento eu te passo. É que nem o psicólogo. Eu sou formada em psicologia, eu posso dizer isso tranquilamente. Quando você começa a fazer estágio em psicologia, você tem que fazer o tripé. É o conhecimento que você aprende na faculdade, é o estágio que você faz e você vai para análise. Você não pode fazer estágio, né, atender outras pessoas se você não faz análise. Você não pode. Por quê? Porque muitas das questões elas vão interagindo aqui, ó, dos seus clientes com a sua análise. E ali você começa a aprender. Você tá vendo a sua terapeuta fazer, sua psicóloga agir e você começa a ter. E aí você tem também ali, claro, a sua supervisão nos seus atendimentos, né? Tem uma supervisão terapêutica nos atendimentos que você faz. Então, assim, a pessoa, ela precisa sim praticar no dela e praticar no de outras pessoas. Por quê? Para ela desenvolver a maestria, para ela entender. E eu vou te falar uma coisa para vocês. Aí eu vou falar uma coisa assim que isso eu falo com muita propriedade. Porque essa informação que eu tenho dos seres, inclusive, é de todo o trabalho que eu faço. Todo o trabalho que eu faço, independente da técnica que eu utilize, toda pessoa que eu atendo, eu tô trabalhando eu também. Porque eu entendo que toda pessoa que chega pra mim para ser atendida, eu tenho alguma ressonância com aquela pessoa e tem algum padrão nela que precisa ser curado em mim. Então, todos os trabalhos que eu faço, eles funcionam em conjunto. Eu me curo e auxilio a outra pessoa a se curar, tá? Então, assim, já aconteceram diversas situações em atendimentos que eu faço para os meus clientes de registro que eu pego informações super valiosas. Eu ensino, inclusive, no curso. Teve um mentor que me passou que não era meu, eu tava lendo o registro de uma pessoa, me passou uma técnica que eu achei sensacional. E eu ensino isso para os meus alunos no curso. E são coisas, às vezes, simples. Então, assim, tudo é um aprendizado. Cada atendimento que você faz é um aprendizado.
Cada vez que você vai no seu registro é um aprendizado e tudo você começa a trabalhar com a tua equipe espiritual, você começa a trabalhar com a tua equipe para eles te ajudarem a fazer essas limpezas, para eles te ajudarem nos processos. Então, gente, precisa. Eu não vou mentir para vocês, eu falar, ai, não precisa, você vai sair o curso, você vai sair super expert, você vai sair a Mercedes do registro acástico. Não, você precisa treinar, tudo é treino, tudo é persistência. É você praticar em você, é você praticar no teu cliente, é você estar sempre praticando. E aí, isso vai te levar à sua automaestria e vai te levar à excelência. Você vai chegar num padrão de leitura de registro excelente. Gente, eu tenho alunas que foram minhas alunas de mesa, de várias coisas que eu acho assim, elas falam às vezes umas coisas que eu falo, caraca, sensacional. Eu não parei pra pensar, eu vejo que umas assim, superaram a mestra, entendeu? Então assim, acontece. E é isso, gente. Gente, ó, já passei horas aqui da live, já tô com quase 2 horas de live. Nada, um beijo, Tânia, um beijo pra você. Gente, segunda-feira que vem, tô aqui, vamos voltar e vou responder pergunta de novo e vou explicar muito mais e no final a gente vai fazer uma supervivência acástica, tá? Não vou contar agora, não vou dar spoiler, mas vai ser top, tá? Pra vocês fazerem aí, terem uma super experiência acástica. É claro que eu vou conduzir vocês, mas pra ser uma coisa muito boa pra vocês. Tá? E quem desejar maiores informações sobre o curso de registros acásticos, uma jornada de acesso à quinta dimensão, as inscrições estão abertas hoje. O link está na minha bio. Pode me pedir também, se não encontrar, não souber o que é bio, me pede lá pelo direct ou me pede por e-mail, que a gente tá aí para ajudar vocês. E uma coisa, para quem não sabe, todos os meus alunos, se você já foi meu aluno, em qualquer curso que eu já tenha dado, você tem desconto no curso de registro acástico, tá? O curso de registro acástico para os primeiros inscritos, ele tá no valor de R$ 2.700 por R$ 1.700. Você pode pagar em 10 vezes sem juros. E os meus alunos têm desconto, tá? É só me dizer que curso que fez que eu passo o cupom de desconto, tá bom? Gente, um beijo, gratidão imensa. Até a próxima semana com mais registro acástico. Vou abrir os seus registros. Um beijo. Tchau, tchau.